Eu não quero falar com você sobre disputa política. Existe um assunto muito sério sobre o estado de São Paulo que você precisa conhecer. Sabe aquela cirurgia que você está esperando faz um tempão? A escola do seu filho que não tem reforma há anos? Ou aquela estação de metrô que foi prometida, mas que nunca saiu do papel? Pois é, tudo isso pode estar acontecendo porque o dinheiro do estado está sendo desviado para um grande esquema. Esse vídeo vai ser longo, o esquema é complexo, mas eu te faço um alerta. Assiste até o final, porque você não vai ver esse assunto em praticamente nenhum outro lugar. Tem muita gente grande tentando blindar os envolvidos. Tudo começou com uma investigação do Ministério Público que descobriu uma coisa curiosa. Uma empresa de consultoria teve seu patrimônio multiplicado milhares de vezes em só 2 anos. É isso mesmo. A empresa Smart Tax, de propriedade da Químio Mizukani Silva, aumentou seu patrimônio de 411 mil para 2 bilhões de reais. O crescimento tão rápido chamou a atenção e os investigadores foram atrás das ligações da Químio e descobriram que ela é a mãe de Arthur Gomes da Silva Neto. Esse Arthur era ninguém menos que o supervisor da Diretoria de Fiscalização da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, que é responsável por autorizar créditos tributários para as empresas. Mas como servidor público, com salário de 25 mil por mês, acumulou mais de 1 bilhão em tão pouco tempo. A partir daí, a investigação mirou as relações do Arthur na Secretaria da Fazenda e descobriu um esquema estruturado que funcionava da seguinte forma. Vê só, o Arthur cobrava uma comissão de 40% das empresas por um serviço, digamos, completo. Primeiro, ele preparava a papelada exigida pela Fazenda e fazia a solicitação de crédito de CMS em nome da empresa. Depois, ele era auditor, furava a fila dos processos e, no fim de tudo, aprovava a solicitação que ele mesmo fez em nome da empresa. Um esquema que parecia perfeito. Agindo assim, as empresas deixaram de pagar bilhões de reais em imposto ao povo de São Paulo em troca da propina paga para o Arthur. É isso mesmo. Se você atrasar seu IPVA, é risco seu carro ir para o pátio. Mas parece que no governo do estado de São Paulo, os grandes empresários não são tratados com o mesmo rigor. Até o momento, a participação da Ultrafarma e da Fast Shop foi confirmada e seus dirigentes foram presos. Tem também a suspeita na Calunga e na Oxo, como beneficiárias do esquema. Ao ouvir toda essa história, você acaba se perguntando como um único auditor conseguiu movimentar bilhões de reais sem que isso fosse notado. Eu acho que você sabe a resposta. Provavelmente, essa é apenas a ponta do iceberg. As investigações continuam e cada dia tem novas informações reveladas. Mas tem ainda muitas pontas soltas e sem explicação. Vou destacar só 3. Primeiro, desde que o Tarcísio entrou no governo, ele aumentou muito as isenções fiscais para grandes empresas do estado. Esse privilégio delas não pagarem imposto. São 71 bilhões esse ano, podendo chegar a 85 bilhões no ano que vem, da eleição. Mais do que todo o dinheiro para saúde e educação no estado de São Paulo. Não foi só a Ultrafarma e a Fast Shop. Quantas empresas estão envolvidas nesse esquema de corrupção? Segundo, em julho de 23, no primeiro ano de seu governo, o Tarcísio assinou o decreto 67853, que acelerava o processo de concessão desses créditos tributários e que pode ter facilitado o esquema do Arthur. Assim que o escândalo foi revelado, o governo do estado decidiu revogar o decreto. Por que o Tarcísio assinou um decreto que pode ter facilitado o esquema? E pior, por que ele foi revogado logo depois que o esquema veio à tona? Por último, e ainda mais grave, o Ministério Público apreendeu uma carta na casa do Arthur com a seguinte frase: preciso ter a certeza que o empresário vai manter a palavra dele, que ele vai pagar o acordo para o governo. Que história é essa de acordo com o governo? Pagar quanto? Para quem do governo? São muitas perguntas ainda sem resposta. Um ator importante dessa história toda permanece em silêncio. Até agora, o Tarcísio de Freitas não falou nada sobre o assunto. Por que ele não quer se posicionar? O assunto é grave, sério. A gente está diante de um dos maiores escândalos de corrupção da história de São Paulo. Envolve bilhões de reais. Bilhões que poderiam estar fazendo a diferença na vida de cada um dos cidadãos. A gente precisa lutar para que a verdade seja revelada e que a justiça prevaleça. Repasse esse vídeo, porque, como eu disse, tem muita gente tentando jogar esse assunto para baixo do tapete, para que permaneça nas sombras.